Paz e graça, pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre a importância do cuidado que se tem que ter ao interpretar as palavras, né, inclusive ali do Novo Testamento, tá? O foco aqui é voltado para a Bíblia, né? Então, não só do Novo Testamento, como também do Antigo Testamento, seja do hebraico, seja do grego, tá? A importância de se ter cuidado com certas expressões, mesmo sendo a mesma palavra, ela pode dar outros sentidos em diferentes textos, tá? Isso acontece com qualquer língua, seja grego, seja hebraico, seja o próprio português, que eu peguei aqui alguns exemplos para mostrar, beleza? Antes de começar aqui a falar sobre este tema, se inscreva aí no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe este vídeo que pode ser de muita importância para outras pessoas, beleza? Aí se você tiver interesse em estudar a língua grega, a língua hebraica ou teologia à distância, é só falar comigo, tá? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar tanto o meu WhatsApp quanto o meu Facebook, beleza? Então que Deus abençoe a todos. Bem, aqui temos três frases, né, que eu peguei, né, e eu quero explicar antes as questões, tá? Primeiro, quando você estuda uma língua, você vai estudar a sua morfologia, né? O que é morfologia? Quer dizer que é o estudo da forma das palavras, né? Como você vai identificar uma palavra em determinada língua, ela como passado, como futuro, como presente. No próprio português, se você falar eu faço, né, você está falando ali de um presente, né? Eu faço, ou eu estou fazendo, né? É um presente. Então, por que você sabe que é um presente? A expressão eu faço é exatamente pelo C cedilha, né? E o O, eu faço, né? Ou eu estou fazendo, né? Agora, se eu quiser colocar o futuro, eu vou falar, né? Eu farei. Aqui você vê que urei, ele vai dar a ideia ali do futuro, né? Em português. Então, eu faço, farei, né? Se você quiser colocar o eu fiz, aqui eu botei dois C, né? Aqui, ó, eu. Você colocar o passado, né? Eu fiz. Eu fiz. Então aqui você vai ter a morfologia, né? Aqui as conotações de cada forma. Então cada forma ela vai abranger o que? A morfologia. Cada palavra ela vai dar ali a sua ideia presente, passado, futuro. Beleza? Ok, né? Então aqui tá ok. Aí você vai estudar a semântica. O que é a semântica? A semântica ela envolve os sentidos. Semântica quer dizer sentidos, né? Sentidos das palavras. A mesma palavra pode ter sentidos diferentes em outros contextos. Um exemplo está aqui. Você tem aqui, eu comi sorvete. Olha só essa expressão, ó. Em todas as três frases eu coloquei a expressão com, que é a preposição, né? Então, aqui você tem eu comi sorvete com meu amigo. Quando você fala eu comi sorvete com meu amigo, indica que tanto você quanto o seu amigo comeram o sorvete. Vocês fizeram a ação, participaram, né, de comer aquele sorvete. Então, as duas pessoas comeram o sorvete, certo? Então, esse com aqui, ele indica o quê? Você pode colocar aqui, eu comi sorvete junto com meu amigo. Porque aqui ele dá a ideia de junto, né? Você estava junto com o seu amigo quando comeram o sorvete, certo? Só que na segunda frase, a preposição com, ela não dá a mesma ideia da primeira frase. Que tem, eu comi sorvete com torta. Quando você fala eu comi sorvete com torta, aqui está falando que você comeu, certo? Tanto o sorvete quanto a torta, né? Então veja que o sentido da preposição com, ele mudou. Por quê? Porque ele está em outro contexto, em outra frase, mas é a mesma preposição, certo? Então, eu comi sorvete com torta indica que você comeu tanto sorvete quanto a torta. Só que na primeira oração não tem como você entender que você comeu o sorvete e o seu amigo, né? Não tem como você fazer isso.
Aí na terceira frase você tem eu comi sorvete com colher. Quando você pega esse com aqui, ele já dá outra ideia. Aqui não quer dizer que você comeu o sorvete e a colher. Não. Aqui quer dizer, esse com aqui, ele já indica o quê? Um meio, certo? Que ele vai indicar um meio. Ou seja, eu comi o sorvete por meio da colher ou através da colher. Ou seja, eu usei a colher para comer aquele sorvete. Então isso envolve a questão semântica, né? As três preposições têm três significados diferentes dentro de cada frase. Então isso ocorre no Novo Testamento, no Antigo Testamento diversas vezes. Um exemplo bíblico, né? Você fala João 3,16. Deus amou o mundo, certo? Quando você olha ali a expressão mundo dentro daquele contexto, se refere às pessoas. Deus amou as pessoas, né? Mas quando você vai lá em 1 João, capítulo 2, verso 15, fala o seguinte: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Gente, se Deus amou o mundo, por que eu não posso amá-lo? Porque o contexto de 1 João é completamente diferente do contexto de João 3,16. O contexto de João 2,15, né, que é essa parte aqui, ele está falando das coisas do mundo. O verso 16 ele explica, ele diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o orgulho da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa com a sua vontade, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então veja que dentro desse contexto aqui, a expressão mundo ela já tem outro significado. Ali está envolvendo as coisas do mundo, riquezas, avarezas, vontades da carne, não vem do Pai, mas sim do mundo. Então não é para eu amar isso. Então veja que a expressão mundo ela tem dois sentidos aqui em dois textos. Então é muito perigoso às vezes as pessoas falam: olha, essa palavra aqui ocorre nesse texto, então ela tem o mesmo sentido. Não necessariamente, tá? Então isso vai envolver questão semântica. Eu tenho aqui um dicionário de grego, esse aqui, né? Esse dicionário aqui que ele é muito bom, né? Esse dicionário aqui, ele é o dicionário de domínios semânticos. O que é isto? É quando ele vai pegar aqui uma palavra, exemplo, aqui ele pega a palavra, pronto, ver. Vamos pegar a palavra bom, certo? Bom. Quando você pega aqui a palavra bom, agathos, ele fala aqui 88.1. Então você vai lá nessa página 88.1. Ele vai dar um sentido dessa palavra. Aí ele vai dar outro número, 65.20, 57.110 e 57.33. Então aqui ele vai dar 4 sentidos a essa palavra. Então não é porque essa palavra tem um sentido em um texto que ela vai ter o mesmo sentido em outro texto, né? As expressões podem mudar, elas podem variar, ter variações de acordo com os determinados contextos, tá certo? A mesma coisa é a expressão de, a expressãozinha aqui, ó, de, certo? Ela tem, em grego, ela tem mais de 30 significados diferentes, tá? Ela pode ser, ela é usada no caso genitivo, né? Essa aqui. Ela tem mais de 30 ideias diferentes. Ela pode indicar a possessão de alguma coisa. Ela pode indicar a parte de um todo, certo? Como se eu pegar aqui algum exemplo, deixa eu pegar alguns 2 carros. Se eu pegar a expressão carros, carro é o que? É um grupo, certo? Um automóvel de 4 rodas, tal, todo mundo sabe o que é um carro. Então você tem 6 carros e eu falo: olha, a metade daqueles carros ali são meu. Então se eu falar isso, quer dizer que a metade, 2 carros são meus. Então esse 2 aí ele indica parte de um todo, né? Como se ele pegasse ali 50%, 70% de uma parte toda. Então isso já é uma ideia partitiva.
né? Então você vai ter outras e outras e outras ideias, tá? De um genitivo. Então, às vezes é perigoso você pegar uma palavra e dizer, olha, essa palavra significa isso e aqui significa a mesma coisa. Às vezes sim, isso acontece, mas às vezes não. O sentido é completamente outro. Então, é bom sempre prestar atenção nesses pontos, tá? Nem sempre a mesma palavra vai ter a mesma ideia dentro do mesmo texto, tá? Então isso vai envolver, você vai ver as questões morfológicas, né? Que é a morfologia da palavra, você vai abranger nela a semântica dela, que é o sentido que ela tem em determinado texto, e você vai ver ali a questão da sintaxe, que vai envolver como as palavras se relacionam entre si, certo? Quando você tem um substantivo no singular, né, o verbo ele tem que estar logicamente no singular. Ele não pode, eu não posso falar eu façamos. Posso falar isso? Não. Eu façamos? Não. Eu seria ali a questão do singular. Eu. Como é que é eu façamos? Não pode, né? Então, eu tenho que dizer eu faço. Aí já tem uma relação correta, né? Eu faço, mas eu façamos não pode, tá? Então, existem essas questões tanto morfológica, né, que é a morfologia, a questão semântica e a questão sintática, né? Então, tudo isso está ali abordado dentro de uma frase, dentro de uma estrutura, de um texto, tá? Então é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se vocês não são inscritos ainda neste canal, se inscreva aí, deixe o seu like, compartilhe este vídeo que pode ser de suma importância para outras pessoas, beleza? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos.